Vale a pena investir depois dos 50 anos? Meu nome é Volney e sejam todos bem-vindos ao canal 50 Mais Investe, onde estarei mostrando para vocês a minha carteira onde invisto há mais de 3 anos. Mas antes de começar, gostaria de pedir para você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de vídeo novo no canal. Por que eu decidi criar um canal no YouTube sobre investimentos? Era para mostrar para pessoas que, mesmo com mais de 50 anos, tem como fazer uma renda passiva e no futuro, quando se aposentar, poder agregar essa renda passiva junto com a sua aposentadoria do INSS. Porque eu sou uma pessoa que tem mais de 50 anos, sempre trabalhei de carteira assinada, CLT, e quando eu cheguei nos 50 anos e vi que a minha aposentadoria, que ainda falta um pouco para acontecer, não vai ser um grande valor que, no caso, eu possa ter um pouco mais de conforto no meu futuro. Então eu decidi a fazer a minha renda passiva para poder agregar com o meu INSS na minha aposentadoria, para mim poder ter uma renda melhor. Comecei os meus investimentos no ano 2022, ficando sabendo através de um amigo e colega de trabalho que existia um investimento chamado fundo imobiliário. Eu nunca tinha escutado em falar sobre os fundos imobiliários, sendo que o dinheiro que eu tinha sempre tentava colocar nos investimentos que rendessem no mínimo mais do que a poupança. Sendo assim, estava investindo no Tesouro Selic. Em outubro de 2022, eu fiz o meu primeiro investimento, foi no fundo imobiliário MXRF11, onde eu investi em uma cota, R$10. Sendo que no mês seguinte, em novembro de 2022, eu já tive um dividendo de 10 centavos. Sendo que no mês seguinte isso foi aumentando aos poucos os aportes, ainda com um pouco de medo e receio, pois ainda não conhecia praticamente nada de fundos imobiliários. Fui estudando e assistindo vídeos no YouTube de alguns canais que falam do assunto, sobre investimentos. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês, essa é a minha carteira, tá? Que eu invisto há praticamente 3 anos. Vocês podem ver que eu tenho um valor investido de R$61 mil, certo? Onde eu tenho uma rentabilidade hoje negativa de 2,82%. E essa aqui é a relação dos meus ativos. Eu tenho 26 ativos. Os meus ativos estão divididos em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, estoques, que são as ações norte-americanas. Tesouro direto, foi um erro, eu fiz uma compra sem querer desse tesouro direto e eu já vendi, mas ele não saiu daqui. Eu vou ter que fazer de outra forma para ele sumir daqui. Mas é um valor bem pequeno, vocês podem ver, 1,63. E eu também tenho em renda fixa, tá? 2 mil e poucos reais. Quais as ações que eu tenho? Eu tenho Bradespar, 456 ações, um preço médio de 18,77. Sendo que a Bradespar foi um erro eu ter comprado ela só pelos dividendos. Eu já tinha escutado num canal no YouTube, se eu não me engano foi no canal Ativo Virtual do Alex, onde ele me falou que a gente nunca deve comprar as ações somente pelos dividendos. Eu comprei essas ações, estavam no valor de 18,77 na época, e esperando depois que passasse a Datacom, no caso eu conseguisse vender, mas infelizmente os preços caíram. Hoje o preço está em torno de 16,91, mas eu não vou vender essas minhas ações, eu vou deixar ela aqui para longo prazo. Banco do Brasil, eu tenho 73 ações, preço médio 26,08. Petrobras, eu tenho 40 ações, a 37,20 preço médio. Taesa, uma empresa de energia, 28 ações a 36,34 preço médio. Gerdau, 47 ações a 10,69. Klabin, 110 ações, preço médio 4,83. Passando para o FIIs, os fundos imobiliários. Eu tenho 11 ativos de fundos imobiliários. Eu tenho 2 fundos imobiliários no segmento de Fiagro, 2 híbrido, um de laje corporativa, um de logístico, indústria e galpões. Eu tenho um aqui que está especificado como outros, mas ele é um de recebíveis, aqui como esses outros 2 aqui embaixo, tá? Eles são dívidas. E tenho 2 de shoppings, certo? Então eu tenho 11 ativos de fundo imobiliário. Criptomoedas, eu tenho em torno de uns R$360 em bitcoins, como vocês podem ver aqui, R$360 em bitcoins é um valor pequeno. E Ethereum eu tenho quase R$80 investido de Ethereum. Estoques americanas, no caso, ações americanas. Devon, eu tenho uma ação, 1,17, né? $48 o preço. Leggett e Platt, 4 ações eu tenho. Pfizer, praticamente uma ação só. Chevron, 0,10. Esse tesouro direto eu falei para vocês que foi um erro, foi o que eu comprei sem querer. E a renda fixa eu tenho em torno de R$2.700. Vim para proventos. Hoje, em 3 anos, praticamente, eu já recebi R$8.700.
em proventos, sendo que todos os proventos desses 3 anos eu nunca retirei nem um centavo, todos eles são reinvestidos, né? No mínimo, no mês, eu reinvisto os dividendos que eu ganhei. Claro que eu boto mais uma parte do meu salário para dar uma aumentada nos aportes. Os fundos imobiliários, vocês podem ver que ele é uma escadinha. Vai tá subindo. E no último mês, 464,92 foi o que eu recebi somente de fundo imobiliário, onde que eu tenho a minha base de que os meus dividendos estão crescendo. A minha rentabilidade, hoje, nos últimos, no caso aqui desde o início, né, a minha rentabilidade é 31,47%, o IPCA 10,81% e FIX 28%. CDI, estou perdendo para o CDI 32,42% e perdendo para o Ibovespa 40,83%. Certo? No mês passado tive uma rentabilidade de 1,84% na minha carteira. E agora em setembro, por enquanto, em 15 dias, quase 1%. Meu patrimônio. Aqui eu vou colocar por ativos, né? Por ativos é aqui. Bradespar, 13% da minha carteira. Fundo imobiliário 11,17%, XPML 11, outro fundo imobiliário 9,78%, fundo imobiliário 9,17%, GARI 11%. Vocês podem ver que está bem diversificado e vai ficar mais diversificado ainda. Por quê? Se algum não for bem, não vou ter tantos danos na minha carteira. E eu tenho metas. Eu coloquei, no caso, uma meta de chegar a 100 mil reais. Tá? Vocês podem até ver aqui no resumo que o nome da minha carteira é Rumo ao 100K. Aqui, tá? Rumo ao 100K. E eu coloquei essa meta, estou com 59,44%, sendo que o investidor de 10 disse que eu vou concluir em maio de 2028. Então, estamos a caminho. E eu quero ter uma média de proventos entre todos os meus ativos, ações, fundo imobiliário, estoques, BDRs, se no caso eu for comprar. Eu quero ter na minha primeira meta R$1.000. Tá? Eu estou com R$495 na média dos últimos 12 meses. Ainda falta 504,69, certo? Pessoal, então é isso. Essa é a minha carteira. Eu estou bem contente com a minha carteira, tá? Nunca pensei que poderia chegar assim, um valor até expressivo em pouco tempo. E eu vou só mostrar para vocês aqui se hoje, aqui na calculadora dos juros compostos do Investidor 10, hoje eu tenho R$61.100 investidos, certo? Se eu colocar isso uma taxa de 12% anual, num período de 11 anos, que seria o que falta para me aposentar, claro, eu quero me aposentar bem antes dos 65, eu estou com 54 hoje, então faltam 11 anos. E se eu não colocar mais nenhum real do meu bolso, e colocar só o valor do R$465, que é o valor que eu recebo mensalmente dos fundos imobiliários, eu gostaria de mostrar para vocês, olha só, em 11 anos, quando eu tiver 65 anos, vamos dizer que eu não consiga de jeito nenhum me aposentar antes dos 65 anos, tá? Que é o que a legislação hoje da aposentadoria diz, né? Os homens 65, mulheres 62 anos. Eu vou ter, a partir de agora, se não quiser mais investir, R$334 mil, só de juros dos 211 mil. Claro que isso aqui vai ser bem mais porque aqui eu não estou colocando os juros os dividendos das ações, estou colocando só dos fundos imobiliários para mim ter uma base de quanto o mínimo que eu estou ganhando de dividendos. Certo, pessoal? Então era isso, pessoal. A gente fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho. E um abraço a todos e até a próxima.